Icasias tornou a João, filho de Icasias, e fruto dentre os filhos do rei, mas quais matava e põe a ela e sua ama na rescamara e escondeu de Thalia, e assim não o mataram. E Jeová o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Thalia reinava sobre a terra. Glória a Deus. Aqui na palavra ele está falando de Thalia, mãe de Icasias. Naquele tempo, aqui na palavra está falando que o rei aqui se levantou e destruiu toda a descendência real. Aí ela foi e escondeu o filho dela 6 anos. 6 anos escondido para livrar o seu filho da morte. Ela lutou contra o reino todo para salvar o seu filho, mas o reino foi destruído até passar os 6 anos. Essa mulher foi forte, guerreira, batalhadora e venceu pela fé. Se tiver fé, você vai ser salvo. E hoje, trazendo para a data de hoje, tem muita mulher guerreira batalhando ao lado do seu marido, e seu marido não dá valor. E irmão, não é barreira não, mas o trem é sério. Entendeu? Quando o homem presta, a mulher não presta. Mas quando a mulher presta, o homem não presta. A realidade é essa que está acontecendo no mundo de hoje. Muita gente igualzinho meu pai abandonou, e minha mãe abandonou meu pai, e meu pai não prestava, entendeu? O meu pai, fugindo da palavra aqui, ele largava a esposa com 5 filhos em casa e ia para a rua. Quantas e quantas vezes nós fomos buscar meu pai dele nos prostíbulos. Minha mãe cansou, foi cansando, até abandonou nós com o meu pai. Esse é um testemunho que eu tenho na minha vida. Nós foi criado por jogado. O meu pai, ele era um bom pai, mas final de semana não precisava contar com ele não. Aí minha mãe pegou e abandonou nós. Aí passou 6 anos. 6 anos, aí ela foi lá, buscou um, depois buscou o outro. Aí já tem 35 anos que eu vim embora para cá. E minha mãe cansou, e meu pai não deu valor. Aí nós foi criado jogado. A minha irmã tinha 9 anos de idade, ela que foi a dona de casa. Meu pai só pagava para lavar e passar as roupas.
minha irmã, que zerou de nós. Ela foi uma guerreira, uma mulher guerreira na família nossa. E até eu completar os 14 anos, nós ficou jogado com madrasta. Madrasta não é bom não. É ruim. Eu falo para vocês, filhos, dê valor aos seus pais. Que madrasta, padrasto não presta. Entendeu? Se você der valor, você tem, igualzinho a palavra de Deus, honrar pai e mãe. É só eles que aguentam. Padrasto não está nem aí. Você sabe o que é que a minha madrasta falava com nós? Fazia com nós, para não fazer bagunça? Misturava arroz cru com feijão, para nós não fazer bagunça. Ou então colocava de castigo no milho. Quantas e quantas vezes nós já apanhamos com fio de telefone, fio de energia. Se tivesse o pai e a mãe junto, não tinha apanhado. Mas essa geração hoje não sabe o que é um castigo. O castigo que nós ganhamos, nós sobrevivemos, nós deu valor no pai e na mãe. Eu perdi minha mãe, já tem um ano e 3 meses. Eu sinto falta. Se eu tivesse, hoje, eu dava mais valor nela. Mas o tempo não volta mais. Porque a minha mãe foi guerreira. Ela abandonou nós, não foi porque ela não quis, não. Foi necessidade da vida. Que meu pai não prestava. Foi. Aí a mãe, o povo não dá valor. Se der valor, você tem que honrar o pai e mãe. Pois é. Essa mulher aqui foi guerreira, forte, batalhadeira, foi contra o reino e venceu pela fé. Essa aqui é uma mensagem para nós refletir, dar valor na mãe, dar valor na esposa, dar valor na filha que a gente tem. Eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus, é a palavra forte, meu irmão. Muito forte, o testemunho do irmão Val também é muito forte. A minha mãe também foi uma mãe guerreira. Meu pai também não prestava, infelizmente. Minha mãe criou eu e minha irmã sozinha, trabalhava, tinha que deixar, eu era mais pequena, tinha que deixar na casa do vizinho para olhar. E às vezes as pessoas me maltratavam ali. E era aquela luta, e ela foi trabalhando, foi vencendo, a gente foi crescendo. E Deus foi dando força, ela sempre na casa do Senhor, levava a gente para a igreja, para a gente crescer na palavra. Era difícil, era muito difícil, irmão. Foi passando o tempo, meu pai, eles se separaram, né? A gente era muito pequena, se separaram, ela criou eu e minha irmã sozinha. E ao passar dos anos, o amor acaba, né, irmão? Acaba, quando o amor acaba, acabou tudo. Só que meu pai queria voltar, minha mãe não tem condições de voltar com você mais. Ele tem mais aquele amor que eu sentia na adolescência com você mais. Ele fez minha mãe sofrer muito, né? Ele arrumou outra pessoa, jogava na cara dela, às vezes ele queria bater nela, sabe? E eu e minha irmã enfrentava ele para não deixar acontecer. Então assim, minha mãe foi uma mulher guerreira, muito forte. E ela é guerreira até hoje, forte até hoje. Pela graça do Senhor Jesus, porque ela nunca abandonou o Senhor. Porque ela sabe, né, que foi Deus que deu toda a força para ela. Foi Deus que foi naquela cruz, derramou o teu sangue, carmesim, para que hoje nós estivéssemos aqui buscando ao Senhor, né?
E a próxima palavra agora é para o irmão Adriano, amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Só vamos compartilhar. Vou estar lendo aqui em Gênesis, capítulo 8, versículo 18. Gênesis, capítulo 8, versículo 18. Todos encontraram? 18. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrará na arca tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Eu vou falar um pouco sobre a mulher de Noé. Na Bíblia não fala o nome da mulher de Noé, mas a mulher de Noé, como esposa justa, ela apoiou Noé por mais de 100 anos. Enfrentando as pessoas no plano de Noé, chamando ele de louco, ela estava firme, apoiando Noé, dando suporte em tudo que Noé precisava. Ela era uma mulher de fé, mesmo quando todos duvidavam de Noé, ela confiou no chamado de Deus. Ela orou por sua família, ajudou na preparação da arca, mesmo sem ter ouvido a voz de Deus. Ela estava firme, apoiando Noé, mesmo em tempos difíceis, de muita maldade na terra. A terra estava contaminada com pecado. Mesmo assim, ela foi uma mulher justa, que criou seus filhos para servir a Deus, em um tempo que não havia chuva, tempo de muita perversidade. Ela confiou no chamado de Deus para a sua família, no chamado de Deus para a sua família. Mesmo ela não ouvindo a voz de Deus, ela confiou no chamado de Deus, sendo a coluna de sua casa. Ela ajudou Noé, juntando suprimento, ajudando a cuidar da arca e cuidando dos animais, até acabar o dilúvio. Eu vou ler um versículo aqui em Gênesis 8, 15 a 17. Então disse Deus a Noé: saia da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faz sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela multipliquem. Assim, a mulher de Noé, junto com a família, prevaleceu ao dilúvio, sendo peça fundamental na existência da humanidade, junto com seu marido, seus filhos e suas noras, e todos os animais povoam a terra, assim dando continuidade a toda a existência na terra. Agradecer a oportunidade. Feliz dia das Mulheres. Glória a Deus, amém? Próxima palavra agora é com o irmão Maurílio, amém? Vai de seus irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 1:17. Êxodo 1:17.
Eu vou ler sobre a coragem de cifrar e apurar, né? Foi a mulher guerreira na Bíblia. As parteiras, porém, tremeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito, e disseram antes de conversar com o menino com vida. Eu vou ler aqui sobre a cifrar e apurar. Eu separei aqui a coragem, né? Que foi a mulher guerreira na Bíblia. Muitos leitores conhecem como nomes de grandes heróis do Antigo Testamento, como Noé, Abraão, Moisés, Davi e Daniel. Poucos lembram o nome de Cifra e Puá. Foi duas que levaram tremenda coragem por causa da sua fé. Cifra e Puá foram parteiras entre os escravos israelitas. No tempo do nascimento de Moisés, receberam ordem do rei do Egito, o homem mais poderoso da terra na época, e ele mandou examinar todos os bebês que nasceram e matar seus meninos. O intuito e ordem foi controlado pelos escravos hebreus. Evitaram desenvolver força suficiente para relembrar contra o rei. Mesmo com intimidado pelo próprio rei, essas duas mulheres não vacilaram por causa da sua fé. Foram abençoadas por Deus. Ele construiu a família do povo de Israel, se tornou cada vez mais numeroso. Essas duas mulheres viveram há 3.050 anos e demonstraram que devemos imitar no nosso dia. Eles colocaram em risco para proteger inocentes os meninos recém-nascidos e não mereciam morrer ao longo da história. Diversas experiências trouxeram até a política do governo, baseado em sobrevivência, e mais forte pela lei de justiça, e o mais fraco. Muito texto bíblico lembra que a importância de agir em compaixão com desamparo. Deus chamou a pessoa em posição de autoridade e ser justo. Vou ler agora em Salmo 82, 2 e 4. Até quando julgarão justamente e tomarão partido pela causa do ímpio e defender direto dos fracos? Os órfãos foram justiça e os aptos desaparecerão. Socorro. Fraco e necessidade tirarão das mãos dos ímpios. Elas contariam o rei humano para preservar a vida dos bebês e comum. Em algumas culturas, matam os bebês que nascem com defeito. Mesmo onde a lei protegia as crianças, a maioria dos países nega proteção para os bebês que ainda nascem até a organização, que promove a prática etílica, que mais de 55 milhões de abortos induzidos são realizados por ano comum. Agora eu vou ler Cadê minha esposa? Está no fundo, né? Vou ler a declaração para aqui, que eu separei também. Aquela que está no fundo ali, ó, o celular na mão. Ela é minha filha, né? As duas moças de casa, né? Feliz Dia das Mulheres, para as mulheres mais incríveis da minha vida, minha esposa e minha filha. Vocês são a razão do meu orgulho, felicidade. Amo vocês para sempre. Agradeço a oportunidade. Eita, agora, hein? A próxima irmã está com o Diácono Fábio, amém? Evangelista irmão Fábio, desculpa. Ei, a gente tá nervoso, né, irmãos?
Amém? A minha personagem, a qual me passaram, está escrito lá no livro de Juízes, capítulo 13. Ela vai estar no versículo 1 e 2. Talvez. Juízes, lá no Antigo Testamento, capítulo de número 13, verso de número 2. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Juízes 13, versículo 2. Juízes 13, versículo 2, diz assim: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Versículo 3: mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril e que nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Amém. Igreja, pode se sentar em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos mostra que Manoá e com sua esposa, no qual a Bíblia novamente não menciona o seu nome. Isso é mistério de Deus. Deus, quando Ele não quer relatar nada na Bíblia, Ele não relata. Um belo dia iremos descobrir isso lá no céu. Ou por que Ele não mencionou tais nomes? Porque tais pessoas que escreveram tais livros não foram relatados o seu nome ali. São mistérios do Senhor. Mas Deus, quando quer salvar uma cidade, quer salvar uma nação, Ele não está importando com o nome naquele momento. Ele se importa com aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer executar. E ali em Zorá, na tribo de Dan, morava Manoá e sua esposa, na qual um belo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e falou que ela ia ter uma criança. Ali ela já estava de idade avançada, não podia gerar filho. Sabemos que isso, para naquela época, ter filhos no plural, era prosperidade. Não é igual hoje. Eu só tenho um. Mas naquela época, quanto mais, melhor. Era prosperidade. Porque quando um falecia, o outro assumia o legado daquela família. Como foi com Jacó? Então Jacó teve quantos filhos? 12. Então Manoá, em conjunto com sua esposa, não tinha filhos. E ela recebeu o anjo, e o anjo falou para ela que ela ia ter um filho. E quem que era esse que ia vir? Ia ser um homem forte, onde ia ser juiz daquela cidade, que era Sansão. Sansão era nazireu. Vocês sabem o que era nazireu? Nazireu era um voto que a família fazia. Quando ela recebeu a profecia que ia ter uma criança, você estéril, fizeram o voto de nazireu. Aleluia. Ali naquele momento, no
processo gestacional daquela mulher, ela não podia beber bebida com álcool e não comer nada impuro através do seu voto. E com isso ela seguiu adiante, ela e seu esposo, fiel à promessa. Quando Deus falar algo para vocês aqui nessa noite, seja fiel, segue a risca. Não precisa de ter medo. Eles ficaram preocupados também. Como assim? Eu sou estéril, vou ter um filho agora? Manoel ficou preocupado. E aí, o que nós vamos fazer agora para frente? Ele indagou o anjo, os versículos abaixo. Indagou o anjo, e o anjo segue. Só quero que você não beba bebida destilada e não coma nada impuro. E ela sim seguiu o processo gestacional até o fim. E quando Sansão nasceu, foi seguindo o processo, o voto de Nazireu. Ele não podia cortar o cabelo, daí a presença do Espírito Santo na vida de Sansão, quando ele estava ali em seus cabelos, em sua força, ele era um homem de muita força, um homem muito forte. Aleluia. E com isso, Sansão governou ali aquela cidade por 20 anos, devido sua mãe seguir aquilo que Deus pediu a ela. Aquilo que Deus pede para nós devemos seguir à risca. Não olhar para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Mulheres, olhe somente para a frente. Se sua casa está de perna para cima, olha para o alto. Glória. Se Deus falou algo para você, Deus profetizou algo para a sua família, não duvide, acredite. No dia bem breve, a vitória chegará. E você vai poder cantar o hino da vitória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Com Deus é degrau em degrau. Quantos meses demora um processo gestacional? 9 meses. E aí, ela não podia duvidar no primeiro momento com o anjo, mas ela acreditou. Por isso que aqui não relata o nome dela. Deus escolheu aquela mulher, sabia que ela ia seguir até o fim aquilo que Deus prometeu para ela. Faça o que eu mando, você vai ser vitoriosa, você e sua família. E eles foram vitoriosos. Então vale a pena servir esse Deus de corpo e alma e espírito. Não desiste do legado de vocês. Se você cuida bem da sua família, continue orando, jejuando para a sua família, para os seus parentes, porque vocês são a coluna na casa de vocês. Nós somos o cabeça, mas sem vocês não conseguimos ir adiante. É um conjunto, não tem como só o cabeça seguir sozinho, precisa da coluna também. Aleluia. Às vezes o cabeça está meio esfraquecido, mas a coluna está lá, sustentando, está lá orando, está lá buscando. E as coisas vão acontecer. Amém? Essa foi a minha personagem, no qual também não tem nome.
Bíblia, mas nós podemos olhar a fé dessa mulher, a coragem, não esmoreceu em nenhum momento da sua vida. Amém? Por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, é a palavra forte. Essa mulher teve essa promessa, irmão. E antes de eu ter o Adriel também, meu esposo, quando ele ia para o monte, quando ele morava no Jardim Goiás, ele era solteiro, ele teve uma promessa que ele ia ter um único filho. Promessa forte, né? A gente se conheceu, a gente se casou. E aí o que acontece? Meu filho nasceu fora, não conseguiu chegar aos 9 meses. Porque Deus já tinha um projeto ali, que não ia chegar. Porque o diabo, ele tentou de todas as formas que o Adriel morresse antes de nascer. Porque ele é promessa do Senhor. Então, quando a gente tem uma promessa do Senhor, é muito forte. Em 4 meses, o carro aconteceu um acidente, era para mim estar dentro, mas Deus me livrou, eu não estava. Ia bater no rumo que eu estava, e ali poderia perder a criança que eu estava recém-grávida, né, de 3 meses para 4 meses, mas Deus não deixou. Deus tentou de todas as formas, ele vai nascer prematuro, o médico falou, ele pode nascer vivo, ele pode nascer morto, eu nem sei o que falar para vocês. Eu ouvi isso do médico. A única coisa que eu lembrei, na hora para falar para ele, foi assim, se Deus prometeu, Deus vai me dar. Não sei de que forma, mas Deus vai me dar. E ali, irmão, eu fiquei com ele 8 dias na barriga, ele segurou no máximo, estava muito fora de hora, muito prematuro, eu nem sabia o que era essa palavra antigamente, mas hoje eu entendo o que era. Hoje eu sei, como se diz, ensinar o que é a prematuridade de uma criança. E ali, ele nasceu. Hoje eu vou ter que tirar ele, porque hoje você está com uma infecção muito forte. E essa infecção ainda pegou nele ainda, irmãos. Mas eu tinha que segurar o máximo, porque senão podia acontecer outras coisas com ele. E ali, irmão, ele ficou 2 meses naquela UTI. 2 meses eu orando a Deus. Eu ia ali visitar, eu saía dali chorando, porque eu tinha que deixar meu filho ali, irmão. Aquilo é muito triste para quem é mãe aqui. Sabe o que é isso? Porque o coração da gente dói, a gente chora, mas Deus sempre falava, eu estou contigo. Ele é meu, eu te dei para cuidar. Ele é meu, eu dei para cuidar. E cuidar de peça rara de Jesus não é fácil, não. Pode te falar, já passei cada mau pedaço, mas Deus sempre está ali, abrindo porta onde não tem porta, está fechado. Não, é Adriel, não, então é tal dia a consulta. Não, é Adriel, não, pode vir que a gente vai atender melhores médicos, melhores lugares de consulta. Porque Deus prometeu, irmão, quando Deus promete algo para você, você pode confiar. Porque Deus vai dar. E complementando essa palavra do evangelista irmão Fábio, Deus me mostrou, me profetizou, irmão, até a cor do bico. Sabe, irmão, quando ele ficou ali na UTI, aí a gente chegou pelo dia para fazer a visita, a enfermeira, não, ele está começando a chupar a luvinha, você podia comprar um bico para ele, a gente já começar a sucação, né, para começar a aprender a chupar. Mano, eu saí, eu falei, nossa, vamos ali, tem uma farmácia ali na esquina. Mano, eu só cheguei assim, eu queria um bico. Falei pra moça, queria um bico para me voltar ali para entregar para ela. Irmão, Deus já tinha falado que era azul. Só que eu não dei muito moral nessa questão do azul, eu só queria um bico. Corri ali, irmão, comprei um bico. Que cor que era o bico que começou a chupar? Azul. Sem eu escolher nada, irmão, porque Deus já tinha falado que cor que era o bico. Então ali Deus fez grandes obras, irmão. Foi 2 meses de sofrimento, mas foi 2 meses que Deus sempre falava com a gente. Eu estou contigo, você vai vencer, ele vai vencer e ele é meu.
Deus sempre deixou muito claro que Ele é dele e me deu para cuidar. Então, quando Deus te dá algo, irmão, para cuidar, você tem que cuidar. Tá difícil? Tá arrastando? Vai, mas você vai ter que cuidar de qualquer forma. Então, assim, essa promessa que Deus tem na minha vida, de cuidar do André, não é fácil. Mas para falar a você, é fácil, né? Não, irmão. É uma tarefa grande. Mas Deus nunca me abandonou, irmão. Às vezes eu falo, não, hoje eu vou chutar o balde, eu não dou conta mais, eu desisto. Deus vai lá e calma. Calma que eu que cuido. Calma que eu vou cumprir todas as promessas que eu te prometi na vida dele. E Deus está cumprindo a cada detalhe, irmãos. Então isso é muito forte. Quando Deus fala com a gente tem que aprender a confiar. A não desistir, de duvidar de forma alguma. Porque se Ele falou, Ele vai fazer. E é no tempo dele, não é no nosso tempo não. Como que eu queria que fosse no meu tempo, irmão? Não, é no tempo de Deus. Porque Ele quer que você persista, quer que você cresça, quer que você sempre comunique a Ele as coisas. Porque Ele é o dono da promessa. E o próximo pregador agora é o evangelista irmão presbítero, o irmão William, amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 20, versículo de número 16. 2 Samuel, capítulo 20, versículo de número 16 a 22. Aqui nós estamos falando de algumas características de mulheres na Bíblia. Agora nós falaremos de uma mulher que foi sábia, uma mulher que Deus entregou a ela uma sabedoria, não somente para edificar o seu lar, mas sim para salvar uma nação, uma cidade inteira. 2 Samuel, capítulo 20, versículo de número 16. Uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. Quando ele aproximou-se, a mulher perguntou: tu és Joabe? E ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Joabe disse: estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça-lhe conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Baque, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me este homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Aqui agora nós veremos uma característica de uma mulher de uma cidade que tinha a fama de um povo sábio, de um povo conselheiro de Israel. Mas para que nós entendermos um pouco do contexto desta passagem, desta mulher, a gente vai ver dois personagens: Joabe, Seba, e temos mais dois, rei Davi e seu filho, que se chamava, agora esqueci que irmãos, caso do nervosismo, Absalão.
Absalão, ele usurpa o trono do seu pai. Por um certo período, Absalão, ele se rebela contra seu pai, e ele é citado na Bíblia o homem que morreu entre o céu e a terra. E nesse período deste levantar, nesse período de guerra, aonde rei Davi ele está próximo a perder o seu trono ao seu filho que é rebelado, a morte de Absalão, se levanta Seba contra rei Davi, em um período que estava Israel fragilizado por meio à guerra, por meio ao rei que estava sendo massacrado pelo seu filho que se levantou nações aliados de Davi contra ele. Então se levanta este homem contra rei Davi, em um período de fragilidade de um rei. E rei Davi, para não perder seu rei Davi ele chama Joabe e manda que Joabe recrutasse os seus homens e fosse até a Seba, pois se Seba se levantasse com outras nações poderosas, Davi ele poderia perder definitivamente o seu reinado, pois Davi já estava perdendo. No versículo de número 6 do capítulo de número 20, a Bíblia vai falar que o povo de Israel abandona o rei Davi e passa a seguir a Seba. E Davi, chegando a Jerusalém, ele começa a retomar o seu reino, levanta soldados e envia atrás de Seba. E Seba foge para a cidade de Abel Bet-Maquã, e ele se refugia. E Joabe, indo com os seus soldados, cercam a cidade. E creio eu, irmãos, uma cidade pacífica, não de guerra. Ao ver um exército temido na região, pois a gente conhece, a gente lê, as escrituras falam que o exército e o reinado de Davi era poderosíssimo. Joabe era o soldado da frente de batalha de Davi. Então, quando aquele povo, creio eu, que aquele povo vê aquele exército parado, batendo as muralhas para adentrar aquele lugar, eu creio que aquele lugar fica temoroso, pois para uma mulher se levantar e tomar a posição de um lugar de um homem de frente de batalha, aqui vem nos mostrar que nem sempre a força, o dinheiro vai ser tudo para poder resolver uma situação. Deus levantou ali naquele lugar uma mulher com sabedoria para evitar uma guerra e um massacre de uma cidade inteira por causa de um homem. Mas até então, aquele povo não sabia a causa daquele exército estar às suas portas. Até que essa mulher se levanta e vai ao encontro de Joabe e clama por aquele lugar. E ela pergunta para Joabe o porquê daquele exército ali, se ele estava ali para destruir uma cidade pacífica, uma cidade que se denomina como a mãe de Israel. E Joabe pede apenas a um homem, a Seba, aquele que se levanta contra o reino de Davi, aquele que tenta derrubar um reinado. E aquela mulher, ela vira para Joabe e diz que até o final do dia a cabeça daquele homem seria jogada da muralha. E na Bíblia vai falar que aquela mulher, ela desce daquela muralha e vai até os sacerdotes daquele lugar, reúne com o seu povo, e até no final do dia a cabeça daquele homem estaria num saco e é jogada para aquele exército, e o exército se vira
e vai embora. Muitas das vezes nós pensamos que a força, o dinheiro é o suficiente para resolver o problema. Deus tem dado sabedoria para mulheres, para edificar o seu lar, para edificar o ambiente onde está, seja no trabalho, seja na rua. Eu creio que aqui Deus está levantando uma geração de mulheres sábias, pois nós temos muitas crianças, eu mesmo tenho 3 filhas. E eu creio que Deus está levantando uma geração de mulheres sábias, não só as mulheres, mas também os homens, mas o foco aqui hoje são as mulheres. No livro de Provérbios 14, Salomão também vai falar a respeito da mulher e da sabedoria. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quantas mulheres insensatas destroem o seu lar, se deixa se levar pelas setas, pelos dados do inimigo, e se deixam destruir um lar de muitos anos, de uma família, e perde tudo que o Senhor entregou sobre suas mãos. Aqui nós estamos vendo de uma mulher que ela não só edificou o seu próprio lar, mas uma cidade, uma nação inteira. A Bíblia não vem citar o nome dela. No Antigo Testamento, a antiga lei, as mulheres elas não tinham prioridades, pois só os homens podiam pregar, falar em sinagogas. Então as mulheres elas não tinham prioridade no Antigo Testamento. Algumas mulheres que tinham um papel importante na genealogia de alguns principais da Escritura citados na Bíblia é que tiveram seus nomes escritos na Bíblia. Então por isso que nós não vamos ver nomes de algumas mulheres escritos na Bíblia, por essas mulheres não terem o devido reconhecimento na época. No Novo Testamento a gente vai ver nomes mais frequentes de mulheres, mas no Antigo eram citadas apenas as histórias que foram marcadas e nomes de algumas mulheres que tinham um papel principal na genealogia de algum personagem. Então hoje aqui eu quero profetizar sobre a vida dessas mulheres que aqui estão. Sabedoria, que a misericórdia e a graça do Senhor venha ser derramada abundantemente sobre a sua vida. Que Deus venha te dar sabedoria para edificar o seu lar, mas também o lugar onde você botar a planta dos seus pés. O Senhor me deu uma mulher que edifica o meu lar. Em momentos de fraqueza, em momentos de decisões fracas, ela me ajuda a tomar decisões que me mantêm de pé, mantêm o meu lar de pé. Se não fosse através da vida dela, da vida da minha mãe, a minha vida não estaria em cima do altar. Ela estaria no mundo, mas uma alma perdida. Então dê valor à mulher que está ao seu lado, à mãe, que é quem ora, quem põe os joelhos no chão para orar e clamar ao seu favor. Aos que são casados, deem valor à sua esposa, que por mais que não consigam demonstrar, eu tenho certeza que elas ajoelham e oram ao seu favor, clamam a Deus pela sua vida espiritual, e que o Senhor venha dar sabedoria não somente a elas, mas também a cada um de nós, para que nós venhamos valorizar e cuidar, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, irmão. O irmão Luiz agora está com a oportunidade, amém? Glória a Deus.
pastor me deu assim, começo de pregar, eu fiquei meio assim, mas Senhor é o que fala. Senhor, tem misericórdia de mim. E aí eu vi aquele texto lá e falei, mas é esse texto mesmo? Aí eu li ali, né? Eu não queria pregar não, eu falei, mas e aí, né? E o Senhor chama, não? Amém? O texto fala sobre uma mulher interessante. Eu saudei a igreja e os irmãos e louvo a Deus para ver de cada irmão, cada irmã, amém? Estar aqui nessa noite e é uma honra você, mulher. Deus deu graça, deu força, sabedoria, entendeu? Porque sábios são aqueles que buscam a Deus. Os tolos, eles não buscam o Senhor. O livro de Provérbios diz que a sabedoria ela bate na porta, querendo entrar. E Jesus bateu no teu coração, e você abriu e ele entrou, e agora você está aqui sendo sábio. Sabe, né? A mulher sabe, e você está aqui para edificar a sua casa. Olha só. E não é uma faculdade que você vai aprender a servir o mundo, você vai aprender a servir a Deus, a sua família e a sociedade melhor ainda. Que maravilha, né? Amém? A palavra que o pastor passou para mim foi sobre Abigail. E está escrito no livro de 1 Samuel 25. E eu li esse capítulo todo, sabe? Mas eu entendi um pouco e preciso entender mais ainda. Eu já falei com o pastor quando cheguei, eu preciso entender mais, né? E diz assim, irmãos, a morte de Samuel, nesse capítulo 5, capítulo 25, 1 Samuel. E faleceu Samuel, tendo o Israel, talvez os irmãos não encontraram, eu já estou adiantando. Todos os irmãos encontraram? Assim, faleceu Samuel e todo Israel se ajuntou e plantearam e sepultaram em sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Pará. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Este homem, muito poderoso, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento, formosa, porém o homem era duro, maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Amém? Aí o texto todo vai falar sobre essas três personalidades. Vai falar sobre Davi, sobre esse homem Nabal e sobre, porcentagem, sobre Abigail. Mas o trecho principal, mas a palavra principal é sobre Abigail. Quer ver qual é isso que o pensamento do teu coração, né? A Abigail era uma mulher entendida, sabe? Então ela pensava em Deus. Agora, por que ela pensava em Deus? Eu acho que é porque ela já tinha algum conhecimento de Deus. E Nabal, ele não tinha conhecimento de Deus. Parece que a Bíblia diz que era como se ele fosse louco, né? É isso? E a gente vê a história toda, irmãos, de Israel, que falava sobre Davi lutando as guerras do Senhor. Olha só, Davi lutava as guerras do Senhor, e essa notícia espalhava pela região toda. Agora imagina, será que não tinha? Esse homem não tinha nunca ouvido falar de Davi, casado com uma mulher que ouvia falar de Davi. Ou será que ele não queria saber do servo de Deus, do Espírito de Deus? Então, a mensagem assim que eu entendi, que eu quero passar para os irmãos, é que ele era próximo. Não adianta a pessoa ser rica. Diz aqui, ele era dono de ovelhas, era muito rico. Eles tinham posteridade, tosqueavam suas ovelhas. Então Davi chegou ali e os pastores, os tosqueadores de Davi tosquearam as ovelhas junto com as ovelhas de Nabal. E naquele momento, Davi tinha descido da cidade, Samuel tinha falecido, ele tinha descido para aquela região. E naquela região, ele ia precisar de algo. Será que tem alguém que fecha a mão para as coisas do Senhor aqui, irmãos? Abra tua mão para as coisas de Deus. É uma mensagem, eu não estou fugindo não. Abra
vezes nós fechamos o nosso coração. E o Senhor está dizendo: abra o teu coração. Não é mensagem de prosperidade, mas é abrir o teu coração para as coisas do Senhor, de Deus. Então Davi, ele chegou ali e falou assim: mandou o moço, vai lá onde ele, que eu reconheço que ele tem prosperidade, que ele é bem sucedido. Vai lá e diz assim: olha, eu quero que você, que tiver na tua mão, me ajude, manda algo para mim. Davi pedindo ajuda. Você acha que uma igreja, um homem de Deus, alguém não precisa de ajuda? Precisa, irmão. E Davi era um homem escolhido, ungido por Samuel. Ele era ungido por Samuel, escolhido, mas naquele momento ele se humilhou e disse assim: eu vou e peço paz entre ti, que haja paz entre mim e ti, eu vou de paz. Sabe o que Nabal falou? Olha só, Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Né? Muitos servos há que fogem do seu senhor. Para ele, Davi não era ninguém. Então, aqui, um dia eu pedi um óleo do pastor aqui na igreja, para ungir em casa. Existe uma unção na igreja do Senhor. Aleluia. Existe a unção do Espírito Santo de Deus. E Davi, ele foi ungido por Samuel. E ele chegou naquele lugar e pediu ajuda àquele homem. Olha só como o juízo de Deus, a gente tem que ter cuidado sobre o juízo. Porque pessoas não temem a Deus, falam tanta coisa: não vou à igreja, não vou fazer isso, eu não vou tal. Cuidado você que está aqui. Você que está aqui, que está deixando de vir para a igreja. Abra o teu coração e vem ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Porque um dia eu vim para o encontro de Jesus, e agora estou aqui falando para vocês para ir ao encontro de Jesus. O rei é Davi. Nabal é aquele homem que não teme a Deus, nem reconhece Davi. Mas agora vamos falar de Abigail, essa mulher. Ela estava lá, casada com esse homem. O que aconteceu? Olha, então veio o moço e correu e contou para Abigail que o seu senhor, seu marido, tinha negado a Davi. Tinha negado ao rei de Israel. Nossa história hoje, irmão, das guerras que está tendo aí, não é contra Israel, não é contra o povo de Deus, não é o mundo todo se levantando contra uma nação pequena, um povo que quer existir, e eles querem destruir, acabar, e eles acusam Israel, dizendo que é Israel que está atacando, que é esse, que é aquilo. Para eles Israel não existia. E naquele tempo, para aquele homem, Davi era um fugitivo do seu Senhor, não tinha valor. Agora essa mulher entra em cena. Você já entrou em cena na igreja por intercessão da sua casa? Mulher, você que está aqui, mãe, você já entrou em jejum, em oração, por intercessão da sua casa? Você já fez isso para que a sua casa não fosse destruída? Para que a sua casa não viesse perecer? Essa mulher fez isso. Ela entrou na presença de Deus. Ela entrou na presença de Davi. Então, quando o moço falou: olha, o meu Senhor, nosso Senhor, não respeitou Davi, não fez isso e isso, e Davi agora vai vir e vai destruir todo o povo. Davi já está vindo, ele não vai mais poupar ninguém. E Davi falou assim: olha, até pela manhã não vai ficar aqui nenhum menino naquele lugar. Olha, irmão, imagina essa ira que vai ter no final de todas as gerações, que vai vir destruindo árvores, homens, animais, arrancando tudo. Essa ira que vai vir para destruir tudo. E a igreja está orando de joelho, intercedendo pelo mundo, por nós. Você é a igreja, você é mulher, você é a igreja. Abigail, ela fez o seguinte: ela pegou 200, deixa eu ver, diz aqui. Então Abigail, versículo 18, Abigail se apresentou, tomou 200 pães, olha só, 2 odres de vinho e 5 ovelhas
e 200 pastas de figo e pôs sobre os judeus. Agora essa trajetória da mulher, ela foi lá diante de Davi, entenda isso, e ela se humilhou e ela disse assim: tem misericórdia de mim, para o rei, tem misericórdia da tua serva, e não me trate segundo ele, entendeu? Tem misericórdia da tua serva, porque até o nome dele carrega Baal. Irmãos, tem pessoas, olha, eu posso falar isso aqui, pastor, com verdade, que oferta 150 para um time de futebol, para que o seu time consiga ser campeão, mas quando diz vem para a igreja, ele não tem coração para a obra de Deus. Ele compra uma camisa de 500, de R$1.000 para que o time chegue lá no futebol, mas ele não tem coragem de estar na igreja ajudando a obra do Senhor para evangelizar, para ganhar almas, para levar pessoas para o céu. Ele é um coração voltado para o mundo. Aleluia. Baal. Eu não estou aqui dizendo que ele não deve jogar ou brincar ou se divertir, não. Eu estou dizendo que o coração das pessoas que não tem Deus não abre a mão para as coisas de Deus. Tem a mão fechada. E como está a tua mão? Olha para a tua mão agora. Olha aí. Olha para a tua mão. Você que está aqui. Essa mulher, você olha para essa mão. Agora olha para a mão de Jesus. Tem um prego cravado, furado. Porque Jesus abriu sua mão para nós. Aleluia. Porque Ele abriu a sua mão para que nós pudéssemos ter salvação. Graças a Deus. E nós não podemos abrir nossas mãos para a obra de Deus. Eu não sei nem se a mensagem que eu estou pregando aqui, eu ia falar sobre, mas Abigail chegou diante do rei e pediu misericórdia. E disse: Senhor, está aqui a tua serva, e recebe agora a oferta da tua serva, e não nos trate segundo ele, porque ele, até o nome dele, tem Baal, que é Nabal. O nome dele era Nabal, tinha Baal. Então, se você não se preocupa com as coisas de Deus, se você não se preocupa com oração, se você não se preocupa com evangelismo, se você não se preocupa com cultos, se você não se preocupa com as coisas de Deus, tem uma probabilidade muito grande de que você nunca nasceu de novo, de que você nunca tem algo por Deus. E nós precisamos nascer de novo. Olha. E essa mulher, ela entrou diante de Davi, e Davi falou assim: bendito seja Deus, que enviaste tu a mim, para que eu não descesse com a espada, e não sobrasse nenhum menino lá. E Davi mudou o pensamento, recebeu as ofertas, e aquela mulher sobreviveu com sua posteridade. Mas só que aquele homem morreu. Por quê? Ele mesmo, né? Adoeceu e morreu. E Davi diz: bendito seja o Senhor, que não deixou minhas mãos ser manchadas de sangue. Mas através de quem, irmão? Através de uma mulher. Então, se você está aqui, talvez sua família não foi destruída por causa da oração de uma mulher. Aleluia. Talvez a sua casa está de pé por causa da oração de uma mulher. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Ela ora por mim, me aconselha, e às vezes teve um dia que eu estava desesperado e tal. E muitas vezes a gente pega nas mãos e oramos pelos outros, né? E isso é bom, porque Deus coloca alguém que é adjuntora do nosso lar. E você tem alguém adjuntor do seu lar. A mulher sábia, que foi falada aqui, né? Ela é valiosa mais do que rubis. Agora imagina, a pessoa acha uma joia brilhosa, bonita e vale muito, um valor muito grande. Você chega lá e vende por aquele absurdo. Uma mulher, ela é mais valiosa do que todas essas joias. Aleluia. Irmãos, é verdade isso. Minha mãe me ensinou, eu sei, isso eu sou. Sua mãe me ensinou, você isso eu sou. Ainda que uma mãe não cuide bem, mas
Primeiro ponto, Nabal não deu valor às coisas de Deus. Não seja um Nabal. Não pegue a essência de Nabal. Você pode se divertir, você pode ter sua casa, igual o pastor Braga pregou aqui. Você pode, não é para você ficar sendo robô, não. Mas priorize as coisas de Deus. Glória, aleluia. Vá diante do Senhor e coloque aquilo que o Senhor. Olha, não vou ajudar, não. Aí o que acontece? Davi se levantou e falou: eu entrei com paz, eu vim com paz, mas agora eu vou com espada. Não foi isso que falou? Foi. Ele ia com espada. Aí entra uma mulher na frente e diz: agora eu vou falar das mulheres aqui. Tem misericórdia. Então a igreja hoje não é destruída, nós não somos destruídos pelas misericórdias de Deus. Nós não somos consumidos agora, por causa da misericórdia de Deus. E para que haja essa misericórdia, uma mulher chamada Maria se ajoelhou, presta atenção no que eu estou falando, e disse: eis aqui a tua serva, faça em mim a tua vontade. Aleluia. Então o Espírito Santo desceu sobre ela e ela concebeu Jesus. Essa mulher chamada Maria. Aleluia. Então lá atrás, Abigail representa a igreja chegando diante de um rei e dizendo: tem misericórdia de mim, da minha família, da minha pátria, da minha nação. E o rei muda, não destrói aquela família. Quando Jesus orou, que Pedro falou assim: Senhor, não estamos aqui, não vamos deixar que isso aconteça contigo. Jesus falou assim: eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim salvar. Não poderia eu orar agora e uma legião de anjos acabar com tudo isso aqui? Mas eu vim salvar. Jesus veio nos salvar. Então, Davi, o rei, representa Jesus voltando, porque ele era ungido de Deus. Aleluia. Nabal representa o mundo sem Deus. Está aí, nos shows, nos cassinos, nas prostituições, não quer nada com Deus. Não reconhece a palavra de Deus, não reconhece. Porque se ele reconhecesse a palavra de Deus, ele dizer: Davi é um homem de Deus, eu vou receber na minha casa, porque ele é um servo de Deus. Davi. Agora Abigail, essa mulher, ela foi intercessora. Aí fica para todas as mulheres que estão aqui: vocês têm uma missão nas suas mãos. A sua casa agora depende de você. Você entra na presença do rei agora, intercede com a sua família. Você chega diante do rei Jesus e diz: Senhor, vê como é que está a minha casa, vê como é que estão meus filhos, vê como é que está o meu bairro, minha cidade, minha nação, meus parentes. Se você faz isso, você representa essa mulher, tipo Abigail. E o mais importante foi que depois Davi levou ela com ele. Eu fiquei até assim pensando sobre isso, mas ele levou por quê? Porque ela precisava ser acolhida. Depois Jesus vai levar você, minha irmã, para um lugar melhor do que esse aqui. Aleluia. Porque você foi fiel aqui, porque você honrou o Senhor aqui. O Senhor Jesus vai te levar, vai nos levar para um lugar melhor do que esse aqui. Glória. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Não desista do Senhor. Jesus te ama. Então, para as mulheres, eu louvo a Deus por cada mulher, entendeu? Você é uma bênção na mão de Deus. Só por você nascer sendo uma mulher de valor, uma mulher que não abre mão dos princípios, dos valores de Deus, você é especial e valorosa. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu orar na igreja, em nome de Jesus. Amém? Eu louvo a Deus, a minha esposa está ali, e a minha filha, Laine. Ela ouviu também o convite e veio hoje. Eles queriam fugir, mas Deus tocou e trouxe eles. E cada família, irmão, tá? Que eu sei que vocês trouxeram alguém. Você trouxe alguém. O seu homem também trouxe alguém para ouvir a palavra de Deus. Sei que a palavra vai ser trazida, o pastor vai trazer. Vamos orar. Pai amado e querido, eu sei que Tu tens o melhor para essa igreja, para cada um de nós, para cada mulher. Deus, assim como o Senhor, Deus, abençoou as nossas mães, nós nascemos naquela família, Deus.
Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que nunca abriu mão da nossa família, estava ali nos ajudando. Eu sei que tem mulheres aqui também nessa igreja, Pai, que nunca abriu mão de estar junto da sua família. Nunca abriu mão, meu Pai, de estar na igreja do Senhor, intercedendo o Senhor por a sua família, Pai. E que o Senhor recompense a cada uma delas nessa noite. É que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oremos, te agradeço. Palavra forte, né, irmãos? Palavra maravilhosa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui iniciando o culto. Eu agradeço primeiramente a Deus, ao pastor, que me concedeu essa oportunidade. Irmãos, não esqueça, nós somos joias raras para o Senhor. Não esqueça de sempre buscar o Senhor. E para os homens, não adianta você ter uma Ferrari, ter uma corrente de ouro. Se você não tiver, nós, peças raras e joias raras. Amém? Agradeço a oportunidade. Eu passo agora para o pastor. Amém? Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vários irmãos aqui, vários pregadores nessa noite. Até separei aqui uma lista dos pregadores aqui. Dá um resumo que cada irmão pregou, né? Geralmente nós temos o diácono Ovaldo, trouxe Joseba, né? Temos a administração também do diácono Adriano. Irmãos, vários irmãos aqui estão quebrando protocolos, né? Estão quebrando tabus aqui. Tinham vergonha, mas passaram por cima de tudo isso por causa do amor ao Senhor. E eu glorifico, exalto o nome do Senhor por cada conquista de cada irmão que está aqui nessa noite. Temos também o diácono Maurício, trouxe ele também, né? Uma saudação de Cifra e Poá, foram as parteiras ali, aonde deu a vida a Moisés, né? Também homenageou também a sua esposa. Ganhou o dia hoje, né? Louvado seja Deus. Evangelista irmão Fábio, nosso doutor, irmão Fábio, psicólogo. Sempre falo que ele é um exemplo de Deus, porque mesmo com todos os problemas e dificuldades que eles têm, também a sua esposa, Jaqueline, irmã Livânia, toda dificuldade que eles têm, eles passam por cima de tudo isso por amor ao Senhor. Sobe, traz o seu de melhor, louva o Senhor quando precisa louvar, prega quando precisa pregar, faz o que precisa fazer. Então, não deixaria de honrá-los aqui e falar os seus nomes, porque são pessoas de exemplo para nós, né? Nós temos pessoas aí que têm saúde, têm tudo, mas não valorizam estar aqui na casa do Senhor. É triste, porque Deus, Ele usa qualquer pessoa que estiver disponível para fazer a vontade dEle. Temos aqui também o nosso presbítero irmão William, mulher de Abel Betmaca, ministração bem diferente, mulher sábia, demonstrando que as mulheres também adquiriram a sabedoria que vem do alto e vem do Senhor, amém? Sempre falo isso, irmão. Todas as mulheres, se elas realmente tiverem a presença do Senhor, são muito mais sábias que os homens, muito mais. E é uma qualidade, uma característica que Deus deixou para a mulher desde a sua criação. Também nós temos aqui nosso irmão Luiz, palavra abençoada, né? Aceitou o convite, falou sobre a Abigail, que era esposa de Nabal, depois ela se torna esposa de Davi, amém? Participando ali também de comer na mesa do rei. Deus muda a sua história, Deus vira o jogo, Deus vira a página para aqueles que são fiéis ao Senhor. E eu estarei ministrando aqui sobre uma personagem bem diferente. Quero ser bem sucinto em minhas palavras, porque várias ministrações foram faladas aqui sobre na verdade eu vou falar sobre 3 mulheres que são citadas, porém 2 dessas mulheres eram gêmeas. Interessante, né? E a única mulher que foi falada, que eu vou dizer, no Novo Testamento. Se vocês forem analisar, todas as ministrações foram no Antigo Testamento. Vocês observaram isso? Todas as ministrações foram no Antigo Testamento. Essa vai ser a única do Novo Testamento. Amém? E não deixaria de honrar aqui as mulheres, dizer que são o dia de vocês.
E eu quero falar algo aqui bem polêmico. Vocês, homens, já postaram alguma coisa com as suas mulheres? Isso é importante. Porque o que Deus nos dá, a Bíblia diz que é impossível não edificar uma cidade e não ninguém vê ela. A cidade vai estar lá, todo mundo vai olhar e vai ver. E se o homem não honra, não edifica a sua esposa, é porque alguma coisa tem, né? Está devendo, irmão? Se está devendo, tem que pagar. Amém? Então poste, fala: Deus me deu, Deus não vai tomar, eu não aceito o inimigo ir lá tirar. O que Deus me deu, Deus não toma. O que Deus uniu, o homem não. O que Deus uniu, o homem não separa. Hoje eu postei lá, né? Está tudo lá certinho. Mas eu não deixarei de honrar. E antes disso, antes de ministrar aqui a palavra do Senhor, eu quero honrar aqui as nossas irmãs, né? Que trabalharam aqui para essa igreja estar bonita desse jeito aqui. Tem irmãos aí que estão trabalhando agora, viu? Está fora do tempo, está trabalhando incansavelmente para que vocês daqui a pouquinho venham comer uma comida maravilhosa, uma comida abençoada, feita por mãos de pessoas abençoadas, dedicadas à obra do Senhor. Não deixarei de honrá-los aqui, porque a própria palavra de Deus vai dizer assim, que aquele que tem honra, nós devemos honrar aquele que tem honra. Nós devemos lembrar daqueles que trabalham em prol do Evangelho do Senhor, em prol do reino do Senhor. E eu estou impactado aqui com pessoas. Temos aqui nosso irmão Fábio, Dani, né? Daniela, como é que é o nome? Como é que é, irmão? Ah, sim. Porque a irmã passou, não estava Dani, né? Mas amém. Está aqui toda a família dela, né? Sua mãe, né? E seu pai, irmão Fábio está aí, sua família, seus filhos, né? Louva a Deus. Está ali, né? Hoje é pastor já, né? Pastor Juraci, pastor Arlete já está aí também, amém? Pessoas que estão aqui no ministério, mas não saíram, amém? Ainda fazem parte do nosso ministério, em nome de Jesus. Estão aqui. Os filhos do irmão Luiz mais a irmã Arlete está aí. Obrigado pelo convite, tá? Aceitaram o convite, estão aqui. E creio que Deus vai trazer firmamento, vai trazer raiz aqui em nome do Senhor Jesus. E tantas pessoas, irmão Fabiano, no tempo não via, né? Honra a Deus pela sua vida. Irmão Arthur sempre está aqui, né? De vez em quando fica sem vir, mas sempre está aqui, sempre está abençoando a casa do Senhor. Sinto falta dele aqui nos cultos, né? Também temos aqui nosso irmão, o irmão Jojó, amém? Amém, irmão. Aqui é assim, a Jaqueline sempre está aí, está esperando já, logo vai nascer a bênção do Senhor, né? Então, irmãos, só exaltar o nome do Senhor. Temos aqui a irmã Érica também, né? A irmã Érica já tinha um tempinho, estava sumida, mas está aí, veio prestigiar também. E tantas pessoas que estão aqui presentes, fazem parte do nosso ministério. E quero dizer para vocês, para toda a igreja aqui, que cada um de vocês, homens, principalmente hoje as mulheres estão sendo homenageadas hoje, quero dizer que cada um de vocês, cada uma das pessoas que estão aqui presentes é importante para o Senhor Jesus. Cada um de vocês aqui, cada um de vocês fortalece o reino de Deus, cada um de vocês faz parte do corpo e do reino do Senhor. Nenhuma que é descartável. Todo mundo é importante para Deus. Quero dizer isso aos obreiros também que fazem parte deste ministério. Às vezes a gente dá vontade de puxar a orelha de um, arrancar o braço, a perna, mas Deus não permite, né? Mas assim, irmãos, dizer que vocês são importantes. Amo cada um de vocês, eu mais a pastora, minha gratidão por cada um de vocês fazerem parte desse ministério, de aceitar às vezes um convite, uma loucura que a gente tenta fazer, mas vocês sabem que tudo isso é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nada aqui é para honra minha, nada aqui é para mérito meu, tudo é para a glória do Senhor, tudo é para benefício de Deus, para o reino de Deus, e para que hoje vocês estivessem aqui nessa igreja linda. Vocês estão todos ornamentados, bonitos, né? Vieram, passaram maquiagem, arrumaram o cabelo, e hoje estão aqui, principalmente as mulheres, lindas para o reino do Senhor, amém? E a minha esposa que está sempre ali comigo, que louva a Deus pela vida dela, e não deixaria jamais de honrar ela, porque aonde eu estou, ela faz parte comigo. É a metade da minha metade, né? Quando Deus pega lá do livro de Gênesis,
tirou da costela, o termo original é arrancou pela metade. Então, se a sua esposa não está faltando uma metade sua. Entenda isso. Não é arrancou da costela, arrancou da metade do homem. Então, a metade da mulher faz parte do homem. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Nós que realmente passamos na frente de Deus. Então, eu quero honrar pela vida dela, dizer a ela que eu amo demais ela, e se eu estou aqui, tem a assinatura dela. Lembra de uma coisa: por trás de um grande homem, sempre terá uma grande mulher. Amém? Graças a Deus. Se o homem é luz, a mulher está levando o azeite. Se o homem está brilhando, tem um azeite acendido na sua casa. O que é o azeite? A presença de Deus, um joelho dobrado, uma oração, uma intercessão. Amém? Graças a Deus. Romanos, capítulo de número 16. Leia comigo. Romanos 16. Segundo escreveu nosso apóstolo Paulo. Enquanto vocês vão abrindo em Romanos 16, quero que toda a igreja acompanhe comigo. Se põe de pé em reverência não a mim, mas a palavra do Senhor. Quero também os meus agradecimentos à minha mãe que está aqui hoje, juntamente com meu irmão, que é minha família também, sangue do meu sangue, está aqui. Não poderia deixar de honrá-la, porque é uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que sempre está disposta na obra do Senhor. Louva ao Senhor com muita dedicação. Louva a Deus. Não congrega aqui, mas congrega no nosso templo sede. Mas eu pedi para ela que estivesse aqui, para que ela passasse o dia da mulher dela juntamente comigo e com a minha esposa. E eu não poderia deixar de honrar ela no nome do Senhor Jesus, dizer que eu amo muito ela e dizer que ela é importante para mim. Amém? Também a diaconisa Fabrícia, que é minha sogra, minha segunda mãe. Eu sempre falo que é a segunda mãe, né? A gente fala assim que sogra não é boa, sogra não presta, mas a minha é boa, a minha presta. A minha é abençoada. Amém? Ela ora, pega no meu pé, fala quando eu tô meio assim, né? Tem gente que a gente tá meio assim, né? Perturbado, sabe? Meio doidão assim, meio desviado. Aí a gente tem que ter alguém que volta a gente pro trilho de novo, né? Porque a gente é carne, irmão, a gente não é santo. A igreja é perfeita? A igreja está comigo aí, eu estou sozinho. A igreja é perfeita? Não, você está em fase de aperfeiçoamento. Paulo diz aqui: até Jesus voltar, estamos em um processo de aperfeiçoamento. Amém? Você está sendo aperfeiçoado. E só será perfeito quando Jesus voltar. Amém? Então, não poderia deixar de honrar ela, dizer que eu amo muito ela e dizer que ela é importante para mim, em nome do Senhor Jesus. As suas orações, sua dedicação. É uma mulher virtuosa, valorosa na presença do Senhor. Amém? Vamos ler aqui o texto, Romanos 16, versículo de número 12. É isso? Estou em Coríntios aqui, não. Romanos, depois de Coríntios. É isso? Romanos, depois de Atos. Romanos 16. Quem encontrou diz amém? Amém. Estava lendo o texto e disse: não, mas não está falando das irmãs que eu estou querendo ler aqui. Romanos 16. Versículo número 12. Amém. Vai dizer assim: saudai a Trifena e a Trifosa. Olha que nome bonito, irmão. Trifena, Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Amém? Tome o seu assento, glorificando e exaltando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Quero alguns minutos da sua atenção, porque eu quero ser breve aqui e eu quero que você entenda algo. Trifena significa graciosa. Trifosa significa dedicada. É impossível eu fazer a obra do Senhor sem ter graça e sem ter dedicação. Agora, irmãos, preste muita atenção aqui. O apóstolo Paulo foi o maior teólogo que o mundo conheceu. O apóstolo Paulo foi um divisor de águas. É chamado do apóstolo dos gentios, aquele que nivelou o evangelho. É um homem que mais escreveu cartas e livros do Novo Testamento. Se você for olhar
os teólogos dizem que somente as cartas paulinas, se toda a Bíblia se perdesse, só as cartas de Paulo era suficiente para que o povo cresce em Jesus e trazer salvação. O tamanho que Paulo foi, no tempo de Paulo não teve ninguém que fosse maior do que Paulo. Imagina Paulo escrevendo a carta aos Romanos e ele vai saudar 3 mulheres. Se Paulo estava saudando 3 mulheres, o tamanho que Paulo foi, eram mulheres que realmente precisavam de ser saudadas, sim ou não? Porque o tempo de Paulo era um tempo precioso. Só tem uma coisa nessa vida que é mais precioso do que dinheiro, do que fama, do que tudo na vida: o tempo. O tempo é a única coisa que nós não podemos recuperar, é o tempo. Dinheiro, se você perder, você vai lá e recupera. Saúde também não tem como recuperar. Mas Paulo escreve, ele vai saudar aqui Trifena e Trifosa. Alguns teólogos vão dizer que elas eram gêmeas. Mas pastor, o que você quer falar dessas 2 mulheres? Porque Paulo vai dizer, as quais trabalhavam no Senhor. Preste muita atenção aqui. Saudação, quando Paulo vai saudar alguém, pastor, o que é saudar? Saudar é reconhecer o trabalho de alguém. Saudar é lembrar de alguém que foi importante e é de fato importante. Saudar é quando Paulo vai dizer assim, em meio a tantas pessoas, eu quero selecionar algumas pessoas que para mim foi de grande importância. E ele destaca 2 mulheres que trabalhavam arduamente no Senhor. Porque o termo aqui, o termo em hebraico, que trabalha no Senhor, quando você vai estudar, vai pesquisar esse termo, o termo vai dizer que era um trabalho árduo. O que é um trabalho árduo, pastor? É um trabalho insensível, é um trabalho intenso, é um trabalho que não para, porque às vezes a gente está assim, tem dias que a gente está assim, hoje eu não quero ir para a igreja, não, estou cansado, estou com dor na cabeça, com dor de coluna, mas elas não tinham isso. Todo dia era dia de culto para ela, todo dia era dia de glorificar, todo dia era dia de exaltar, todo dia era dia de render glórias no nome do Senhor. O tempo que você está aqui na igreja hoje, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo no reino de Deus. Sabe por quê? Porque aqueles que trabalham para o Senhor não trabalham para mim, não trabalham para a pastora, mas trabalham para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O autor do livro de Hebreus vai dizer que todo o trabalho que você está fazendo, a boa obra que você está fazendo, a sua dedicação que você está fazendo para a casa do Senhor, não será perdido. Não é em vão o seu trabalho na casa do Senhor. Deus não deve para ninguém. Todo o trabalho que você faz para o Senhor, toda a sua dedicação, todo o seu tempo que você tem, todo o seu zelo, será honrado no tempo e na hora certa. No tempo e na hora certa você vai colher os benefícios do seu trabalho que você ofertou ao Senhor. Várias empresas você trabalha anos e anos, aquela empresa falha e decide não pagar você. O que adiantou o seu trabalho? O que adiantou as suas noites mal dormidas? O que adiantou você trabalhar tanto e você não recebeu o benefício? Mas o Senhor não tem isso. O Senhor, Ele vai honrar todo o seu esforço que você fez na casa do Senhor. Eu vejo muitos irmãos trabalhando, sendo servos. Aqui Deus está honrando mulheres servas, mulheres diaconisas, porque a gente passa, antes para você ser pastor, tem uma escada, não tem? Tem um diaconato. Depois do diácono tem o quê? Qual a segunda escada? Presbítero. Você está na segunda escada lá. Qual a terceira escadinha? Evangelista. Qual é a quarta escada? Pastor. Para chegar onde nós chegamos, para ser servido, eu tenho que servir primeiro. Para ser grande, eu tenho que ser pequeno primeiro. Aí tem gente que quer pegar o elevador, tem gente que quer subir escada, tem gente que quer chegar assim, quer ser servido. Você serviu alguém, você honrou alguém, você trabalhou? Não. Então tem que voltar lá atrás. Tem que saber o valor que é servir primeiro. Servir a mesa, servir as viúvas. Essas mulheres aqui queriam fazer o que os homens não queriam fazer. Queria ser serva do Senhor. O que é serva?
aquele que está disponível para fazer a vontade do Senhor. Aquele que está disponível para fazer a obra do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Se for para lavar uma vasilha, eu lavo. Se for para lavar um banheiro, eu lavo. Se for para ficar na porta, eu fico. Se for para subir aqui e começar o culto, eu começo. Se for para cantar, eu canto. Se for para pregar, eu prego. Eu não estou aqui por mérito meu. Estou aqui pelo amor à obra do Senhor. Aí tem homens que querem ser honrados. Tem homens que querem só subir aqui e pregar a palavra. O irmão está precisando lavar um banheiro, está precisando fazer tem que comprar um negócio ali do outro lado. Não vou não. Mas o irmão está disponível para pregar. Mas para servir não está. Não serve para Deus. Não serve para a obra do Senhor. Porque aquele que não ama o seu Senhor não é digno de subir aqui e pregar a palavra do Senhor. Não é digno. E essas mulheres, Paulo honra ela pelos seus trabalhos na obra do Senhor. Paulo poderia muito bem honrar outras pessoas, mas ele parou o tempo dele, que um tempo que era precioso, um tempo que era um homem que pregava para todo lado, um homem que tinha agenda, um homem que pregava o evangelho com eloquência, um homem que o lenço que ele usava curava. Tamanha unção que Deus deu para ele. O lenço de Paulo cura. Lê lá na Bíblia o que o lenço de Paulo fazia. Era um homem que tinha autoridade. Era um homem que revelou os segredos de 9 dons espirituais. O homem que escreve sobre a ceia do Senhor. O homem que escreve que foi ao terceiro céu. Olha o tamanho que é Paulo. Saudar 2 mulheres. E Paulo também não sauda somente elas. Paulo também vai saudar a Pérside. Saudai, amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Pérside, o seu nome diz que ela era provavelmente da Pérsia, mas uma mulher que hoje era liberta e salva e remida no sangue do Cordeiro. Uma mulher que dedicou a sua vida inteira para o trabalho no Senhor. Uma mulher que ia às casas, evangelizava. Uma mulher que fazia convite pessoal. Uma mulher que não subia somente para microfone, mas uma mulher que ficava nos bastidores. Porque os verdadeiros servos, às vezes, antes de ter alguém aqui para subir e pregar, a igreja tem que estar limpa. Quem que limpa a igreja? Ah, não é a zeladora, não. São os diáconos, que servem com amor, com dedicação. Para ter uma igreja bonita, arrumada, tem que ter alguém para pintar. Tem que ter mão de obra. Tem que ter estrutura, tem que ter um microfone, tem que ter alguém que regula, tem alguém que regula o som, vai ter alguém que vai fazer o jantar. São pessoas que estão trabalhando não por méritos para os seus nomes ser citados aqui. Pastor, eu só vou fazer o trabalho se o meu nome estiver lá. Não serve, porque você não está trabalhando para mim, está trabalhando para o Senhor. Quem está vendo você, quem vai ver você, quem vai recompensar você é Deus. Não é pastor, não é ninguém aqui, é Deus. Você trabalha para o reino de Deus. E o que Jesus falou? Buscar primeiro o quê? Buscar primeiro o quê? O reino. Aí tem pessoas que, quando Deus levanta pessoas para levantar a obra, o diabo também levanta pessoas para destruir a obra. Sabia? Paulo, você acha que a vida de Paulo foi fácil? Enquanto Paulo estava tentando levantar algumas igrejas, levantaram pessoas usadas pelo inimigo. Porque quando Deus levanta para edificar, o diabo levanta para destruir. Aí levantaram pessoas. Enquanto Deus levantou Trifosa, Trifena e Pérside, o diabo levantou 3 homens. E que homens que foi esse? 3 homens foram homens que Deus e o inimigo levantou. Sabe qual foi esses homens? Um desses homens, Paulo vai dizer que foi, só um minutinho que eu vou encontrar aqui, irmãos, que eu deixei separado aqui, mas meu esposo passou lá em cima, vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. O diabo levantou 3 homens para destruir a obra do Senhor: Himeneu e Fileto. Pois você lê sobre eles, está escrito lá em 2 Timóteo. E também tem outro homem, Alexandre, o Ladoeiro. Esses 2 homens que eu falei primeiro, Himeneu e Fileto, foram homens que propagaram que Jesus não havia ressuscitado. E
desviaram a fé de muitos cristãos naquele tempo. Paulo também vai dizer que Alexandre Ladoeiro foi um homem que deu muito trabalho para ele. Foi um homem que não aceitou a palavra. Foi um homem que estava disseminando mal no meio da igreja. Porque tem gente que não quer ouvir a palavra, quer destruir, quer tirar você da jogada. Em vez de Deus te abençoar, vai para outra igreja, essa igreja não serve para você. Você é melhor do que isso. E naquela igreja é séria, naquela igreja prega a verdade, naquela igreja tem seriedade do Senhor. E quer colocar você em igreja que não fala do amor, que não fala da graça, que não fala da presença de Deus, que não fala do Espírito Santo, que não fala contra o pecado. É uma igreja liberalista. Tem pessoas que querem tirar você da jogada, querem tirar você de crescer. E eu vejo muitos homens de Deus que não têm essa visão do Senhor, que querem tirar as pessoas, querem podar. Homens líderes espirituais, que vê obreiros crescendo, prosperando, dando fruto, vê irmãos que pregam a palavra de verdade, com ousadia, com autoridade do Senhor, que começam a ministrar a palavra com autoridade de Deus. Vou tirar esse irmão, vou tirar esse obreiro, porque esse obreiro está sendo melhor do que eu, está sendo mais usado do que eu. Lembra de João? Quanto mais o Senhor cresce, mais eu quero diminuir na tua presença. Se está pregando o evangelho, deixa eu pregar. Se está pregando o evangelho melhor do que eu, deixa pregar. Se está batizando mais do que eu, deixa batizar. Tudo é para o reino de Deus. Mas a maioria das igrejas está fazendo o quê? O que a maioria das igrejas está fazendo? Uma igreja quer ser mais do que a outra. O irmão quer ser mais do que o outro. Uma irmã que faz um negócio quer ser mais do que a outra que faz. E as próprias irmãs ou os próprios irmãos estão tirando as pessoas da igreja. Mas aqui não é isso não. Aqui nós estamos arrebanhando as pessoas para entrar aqui e ser cheio da graça, ser cheio do poder, ser cheio da unção de Deus. Trifena e Trifosa, elas foram honradas pelo seu trabalho na casa do Senhor. E sabe qual é a maior honra? É para aquele que está falando. Pastor, o que você está falando? Porque tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem fama, tem gente que tem reconhecimento, mas nunca foi honrado. Por quê? Porque para honrar tem que ser alguém honrado. Não é qualquer pessoa que fala de mim eu acho bom. Tem pessoa que fala de mim eu não estou nem aí. Mas se for alguém maior do que eu, se for alguém ousado, se for alguém cheio do Espírito Santo, se for alguém importante e me honrar, eu vou me sentir honrado. Porque a palavra daquela pessoa tem peso. Porque Paulo não era qualquer um. Paulo era o apóstolo dos gentios. Paulo era o divisor de águas do Antigo e do Novo Testamento. Aquele que nivelou o Evangelho. Estamos falando de um homem fora da curva. Um homem extraordinário em seu tempo. Honrar 3 mulheres que foram mulheres abençoadas no Senhor. E quando Deus tenta levantar a igreja, lembra de Neemias? Tentando levantar os muros de Israel, levantou Sanbalate, levantou Tobias, levantou Gesem. Várias pessoas tentam destruir o plano de Deus, mas quando o diabo levanta alguém, Deus também vai levantar pessoas para estarem firmadas no projeto do Senhor. E vocês, mulheres, fazem parte dessa geração. Cada mulher que está aqui, eu estou olhando para vocês aqui, cada mulher que está aqui, eu dedico e eu oro por vocês, para que cada um de vocês tenha um selo e honra ao trabalho do Senhor. Faça com alegria. Deus não quer reconhecer, a gente não tem que buscar reconhecimento humano. O nosso reconhecimento vem do alto, vem do Senhor. E eu quero que vocês trabalhem. E diante do trabalho de vocês, Deus vem honrar cada um de vocês aqui nessa noite. E diante disso, eu quero que cada mulher venha aqui para mim fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Sobe aqui ao altar. Quero orar por vocês, para que o Senhor venha abençoar a vida de vocês. E melhor do que qualquer posição social é ser servo do Senhor. Antes de você ser pastor, antes de você ser evangelista, antes de você ser presbítero, Deus não está aqui por causa da sua classe social. Deus não está aqui porque você é bonito, bem vestido. Deus não está aqui porque você canta bem, prega bem, mas é a graça do Senhor que te alcançou.
Sem graça e sem dedicação não tem projeto de Deus. Sem graça e sem dedicação não tem plano de salvação. Amém, igreja? Vem aqui, se você puder, sobe aqui no altar. Se você puder, sobe aqui. Sua mãe está aí, que benção. Como é que é o nome da irmã? Maria, felicidade, olha que benção. Nome forte, hein? Poderoso esse nome. Maria, felicidade. É feliz? Graças a Deus, né? Que benção. Pode Não ir, só no tempo Sofia. antigo, né? Sofia, pode ir. Mas no tempo de hoje o nome é muito forte. Naquele tempo os judeus davam um nome pensando já no projeto de Deus. Trifosa, graça. Trifena, dedicação. Dedicadas e tinha graça de Deus. Vamos subir, vamos. Cabe todo mundo? Cabe, né? Vai dar certo. Amém? Pai do Senhor. Deixa meu marido bem aqui no centro. Vai aparecer na foto também. Quero que ela apareça na foto. Amém? Cadê, Maíra? Que vai vir não? Aparecer aqui na foto. Todas as mulheres. Cadê a Aida? Não vem não? Bora aí, vem cá. Vai lá, fica perto da sua mãe. A cara da Aida tá fechada assim. Não quero não. Vai lá, amor, vamos ir ajudar ela. Tá brava ela. Ela vai ser brava no Senhor, amém? A brabinha, em nome de Jesus. Vamos, Tatiana, vem pra cá. Olha aí, ó, tá vendo? Quem tem pessoas que trabalham com o Senhor tem tudo, não tem? É bênção, não é? Irmãos, o que adianta você ter dinheiro, ter tudo, não tem alguém importante do seu lado? Não adianta nada. Cadê, pastor? Vem cá do meu lado aqui. Vai não, você vai ficar em office. O que é isso, né? O que é isso? Para as mulheres passar pra cá. Mais um pouquinho, né? Carol. Carol, Cadê meu cameraman aí? Aí o Carol. cameraman? a outra lá no cantinho. Osso pra fora, varão? Aí pega todo mundo agora. Vai aqui, atacando a gente. Olha lá, olha, gente, vocês vão passar com a cara fechada. Vamos passar aí. Vamos embora. E agora sim, Pode ficar lá, Fran. Tá pegando todo mundo. Tá pegando todo mundo.